Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference, recebendo aqui nada mais, nada menos do que Katsouren Machado conosco e também um convidado especial, né, Kati? Super. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ricardo. Um super prazer para mim estar aqui com você hoje, batendo esse papo, nesse evento que eu sou apaixonada. Olha só, eu brinco que eu sou uma HJ lover. E aí eu quero trazer todo mundo para conhecer esse evento. E aí eu encontrei esse cara aqui, ó. Perdido? Falei, perdido, andando por aí. Eu falei, não, assim? Ele tem que estar participando, porque ele vai palestrar na nossa trilha. Olha só, hein? E ele é um cara muito bacana, Marcelo do Lago. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Kati. Obrigado pelo convite. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Show de bola. O Marcelo aí que é formado em comunicação. Sim, formado em comunicação e publicidade. Olha só, tá conosco também aqui, a gente pegou ele na correria, que disse assim, vem cá, né? E a Kátia aí chamou porque tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Hoje, Kátia, a gente tem muitos assuntos, né, relacionados à trilha da inovação jurídica. E aí aqui eu quero deixar totalmente aberto para vocês discutirem, conversarem sobre isso. E se precisar, vou me intrometer, tá? Mas eu deixo totalmente para vocês. Kátia, obrigado mais uma vez, né, por ter atendido o nosso pedido de estar aqui. Ela que estará em outros podcasts também aqui, juntamente conosco. Já virou aí, né, co-host oficial aqui do Papos também. E a gente fica muito feliz. Advogada e consultora de negócios, Katsouren. Então, aí para falar um pouquinho também, então, sobre essa participação no HJ Conference. Legal. Bom, a minha história com o HJ começou ano passado, quando eu vim palestrar. E aí eu conheci o evento, fiquei encantada. E eu acho que houve um encontro de propósitos, porque eu sempre pensei que a gente precisava democratizar o acesso ao conhecimento. E sempre quando a gente fala de conhecimento jurídico, né, e o Marcelo sabe bem disso, porque apesar de ele ter essa formação em publicidade, ele também é advogado, as pessoas têm um certo receio, porque, não, é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito complexa. E até alguns profissionais jurídicos, eles acham que as coisas sempre foram desse jeito e assim tem que continuar. Não há um novo formato, uma nova maneira de conduzir as coisas dentro do contexto envolvendo questões legais e todo o jurídico. E a minha missão de carreira, assim, eu já atuei como advogada no contencioso, hoje não mais, sempre foi desmistificar isso, que o jurídico ele pode ser diferente. Não é porque a gente sempre fez as coisas de um jeito que a gente precisa continuar fazendo. E principalmente que qualquer pessoa ela pode ter um conhecimento ali mínimo de como as coisas funcionam ou deveriam funcionar para ter autonomia, porque eu sempre falo, né, que o acesso à justiça é muito maior do que o que as pessoas pensam, né? Quando a gente fala de acesso à justiça, as pessoas pensam que é acesso ao judiciário, o que não é. Quando a gente fala de acesso à justiça, a gente está falando, né, num termo muito mais amplo, num conceito muito mais amplo de acesso à informação, acesso à autonomia para tomar decisões, e a gente só consegue tomar decisões a partir da conscientização do problema e de como a gente pode resolver. Não estou falando que a atividade do advogado é indispensável, mas que todas as pessoas têm nas mãos esse poder para ter ali uma informação mínima para pensar, poxa, como que eu vou buscar auxílio para resolver essa questão? E aí eu vim palestrar aqui no HJ, falei com a galera, né, encontrei muito mais empresário do que, obviamente, profissionais jurídicos. E eu fiquei encantada porque um dos meus propósitos, além desse de disseminar conhecimento de uma maneira mais simples, é fugir um pouco dos polos, né? Então a gente está acostumado a eventos lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas e aí o resto do Brasil, que é gigante? E as cidades menores? Né? A gente precisa levar o conhecimento até essas cidades. E essa sempre foi uma briga, né, entre aspas, minha, e não é à toa que a maior parte das minhas palestras eu faço em eventos que não são em São Paulo e Rio de Janeiro, e não são eventos jurídicos. Eu faço palestra em evento para empreendedor, para galera de tecnologia, para galera de design, porque em uma empresa maior, né, o pessoal do design, o pessoal da área de tecnologia precisa entender o quanto que a sua atividade impacta, né, no relacionamento ali com os clientes e o quanto que isso pode gerar ou não problemas, e aí o jurídico vai entrar em campo. E quando a gente fala de empresas menores, onde muitas vezes o empresário, ele é o CEO, ele é o advogado, ele é o administrador, ele é o financeiro, ele é tudo. Aí, ainda mais, ele precisa entender que ele precisa conectar, às vezes, pegar a caixinha de ferramentas e conectar o jurídico com outra questão aqui, outra ali, para entregar um melhor serviço para o seu cliente e conseguir, nesse cenário que a gente vive tão competitivo, fidelizar o cliente. Então,
Acho que as duas coisas que mais me conectaram ao HJ no ano passado foram esses 2 pontos, né? Legal. E aí, esse ano eu propus, né, pro Ale. Falei, Ale, eu quero levar uma trilha só de inovação jurídica, porque eu quero levar uma galera, assim, fora da curva. Ele falou, Kati, tamo junto, né? Com aquele jeitão dele, tamo junto, louca. Bora. Bora. E aí eu falei, é isso que eu queria, assim, porque eu fiquei muito feliz, porque participar do HJ pra mim é uma grande felicidade. E aí eu reuni um time, assim, referências nacionais. O Marcelo tem uma bagagem de experiência passando em empresas gigantescas. Eu vou até deixar ele falar um pouco, né? Porque senão eu vou ficar aqui falando o tempo todo. Mas, assim, a gente trouxe uma galera muito forte, né? Pra trazer um conhecimento acessível. Qualquer pessoa pode ser advogado, pode ser um empresário, pode ser uma pessoa que não é do jurídico necessariamente, mas que vai assistir e vai entender o conceito, vai entender a ideia e pode levar lá para sua organização e chegar lá na segunda-feira, na terceira e falar, galera, vamos fazer diferente. Vamos mudar. Essa é a minha provocação. E o Marcelo faz muito isso lá no LinkedIn, nas redes dele. Opa! Ele é o advogado que quer trazer um pouco dessa disrupção. Legal. Fala um pouco sobre isso, Marcelo. Obrigado, cara. Foi, inclusive, eu comecei a escrever no LinkedIn no ano passado, em janeiro do ano passado. Na verdade, eu tinha receio de entrar no LinkedIn, né? Porque quando eu entrava, eu via aquele ambiente mais sisudo, jurídico ali, as coisas mais reservadas e tal. E a minha forma de escrever sempre foi bem diferente daquele ambiente ali, né? Até pela minha formação de leitura, de infância, de crônicas, sempre com uma veia do humor muito forte. E essa era a minha forma de escrever. Então, eu comecei a escrever um texto mais tímido, assim, falando de direito e linguagem, do meu currículo como publicitário e advogado, mostrando que isso tudo é linguagem, publicidade é linguagem, fotografia, que é uma área que me interessa muito, é linguagem, direito é linguagem, não existe direito fora da linguagem. E logo um dos meus primeiros textos foi justamente isso, Kátia, tocando nesse ponto de que eu escrevo para quem não é advogado, quem não tem formação jurídica. Legal. E eu ainda fiz o alerta, se por acaso você não entender algo que eu escrevi aqui, por favor, me avise, porque o erro está comigo, é meu erro. Eu preciso reescrever para que você entenda. Não tem como fugir do direito, o direito alcança a gente, querendo ou não. O direito faz parte da nossa vida, desde que a gente é concebido, quando a gente nasce, nós vivemos de relações jurídicas, temos relações jurídicas com o vizinho, no condomínio, no trabalho, compramos uma camisa, uma roupa, qualquer item, temos relações jurídicas ali, então não há como, o advogado não pode se esquivar de esclarecer, explicar isso a quem quer que seja cliente, seja uma pessoa, às vezes amigo, explique, procure uma forma de escrever. Eu fiz, inclusive, uma analogia com a área médica. Você imagina, você vai no médico, você procura, e o médico chega para você e fala, olha, eu peguei aqui seu exame, você tem um problema, mas é tão complexo que eu não vou nem te explicar. Caramba. Você muda de médico na hora, e precisa fazer o mesmo se for advogado. Olha, cliente, o seu problema aqui é tão complexo que assim, você não vai entender, então eu nem vou te explicar. Veja, é dever dele, é obrigação dele. Procure a forma, analogia, comparação, o que for. Para ter, justamente, como a Kátia falou, essa transparência e objetividade na hora de demonstrar as questões jurídicas. E eu acho que uma coisa também legal não é porque você vai explicar para o cliente que a sua atividade ela vai ser desnecessária, né, Marcelo? Porque tem muito advogado que ele acha que ele precisa se manter nessa posição distante do cliente, falando difícil, porque senão ele vai perder o cargo dele. E aí como que ele vai prestar serviços? O que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a atividade do advogado ela é indispensável, né? Muitas vezes o cliente vai precisar do advogado. Algumas questões talvez não, mas isso não isenta 1 milhão de outras que ele vai precisar. Então, eu acho que isso também é importante, né, Marcelo? E é um medo de alguns profissionais jurídicos, eu acho, de ficar para trás, até por conta desse monte de tecnologia, o que é uma besteira, eu acho. Pelo contrário, ele vai ampliar justamente o número de pessoas que vão querer ter acesso às informações jurídicas. Eu, inclusive, falo isso nas palestras, no curso, a quantidade de empresas de pequeno e médio porte que estão carentes de serviços jurídicos bem prestados, sabe? Então, é um mercado gigantesco dessas empresas. No interior, a gente estava falando do interior, muitas empresas capacitadas, com porte muito relevante, que não têm um atendimento mais direto, mais objetivo, mais presente. É justamente ao contrário, né? Você vai dar acesso a várias pessoas, você vai ter mais clientes,
por conta justamente da questão da comunicação jurídica. E essa quebra de paradigma, né? Quando tu olha assim, pô, o cara não me chamou de doutor. Já começa por aí, né? Poxa, né? O cara não me chamou de doutor. Não, então eu não vou atender essa pessoa. Para que eu vou atender? Né? Se colocar no mesmo degrau, né? No mesmo patamar daquela pessoa que precisa de ti, porque tu também vai precisar dele. Aqui eu tô colocando, né? Advogado, né? Mas tu comentaste antes aí sobre também o médico, né? Então, tipo assim, pô, todos estamos na mesma. O médico vai precisar do advogado, o advogado vai precisar do médico. Exato. Muito em breve. E nada conecta mais do que essa questão de humanidade, né? Eu, quando advogava, as pessoas chegavam, às vezes, doutor, eu falava, por favor, me chama de Katsura. Porque, assim, a gente precisa... E eu acho que é importante a gente ver uma tendência da humanização no atendimento, né? Em todas as áreas. Eu estava, semana passada, no maior evento de experiência do cliente da América Latina e, assim, a maior parte dos painéis falava muito sobre isso, né? Apesar de toda a tecnologia, a humanização se faz muito necessário e principalmente uma personalização. Então, eu não vou falar contigo da mesma maneira que eu falo com o Marcelo. A gente precisa captar isso, né? Fazer uma leitura que excede a comunicação verbal. E quantas vezes eu já, por exemplo, fui fazer uma audiência com uma cliente, tava tremendo, tava ali, sabe? Porque ela tinha medo do juiz, porque ela tinha medo de estar naquele ambiente hostil. E eu acho isso tão absurdo, né? A gente precisa mudar isso. Sim. Desde as coisas pequenas, como, por exemplo, que eu sempre dou esse exemplo, porque, assim, é batata. Você precisa assinar um contrato e você não entende o contrato. Aí você pega o contrato, manda pro seu primo advogado, para um amigo advogado, para qualquer pessoa que você fala assim, eu não vou nem tentar ler, porque é tão complicado que eu não quero nem mexer nisso. Aí você manda para alguém, quer dizer... Você atribui a uma outra pessoa um poder de tomar decisão, de analisar ali aquela situação dentro de um contexto, porque você não se sente apta. Então, assim, desde esse pequeno exemplo onde a gente precisa mudar a maneira como a gente estrutura a comunicação, seja em contratos ou qualquer outro documento, até a maneira como a gente conduz os processos e dentro do judiciário, né? Acho que tem um caminho gigante aí para a gente pensar nessa questão de um tratamento mais humano, né, Marcelo? Sem dúvida. E você tocou no ponto que é fundamental, eu tenho tratado muito isso nas palestras, no curso de comunicação jurídica, que é justamente se colocar no lugar de quem está na outra ponta, tanto por relação a essa questão da empatia, né, se colocar no lugar de quem está ali, de quem vai receber uma notícia, eventualmente uma notícia ruim, do aspecto jurídico, existem, como também para você saber quais os elementos da comunicação você vai escolher para você ter uma mensagem que seja efetiva e eficiente. Porque a depender de quem está ali, de quem é o receptor da sua mensagem, você vai escolher qual é o código que você vai usar mais adequado, e o código aqui que eu falo vai ser o quê? A linguagem falada, a linguagem escrita, vai ser uma linguagem visual, vai ser presencial, vai ser por vídeo, o canal de transmissão, como é que você vai transmitir essa mensagem? Vai ser por telefone, vai ser por uma reunião, vai ser por WhatsApp, você vai dar uma notícia ruim para um cliente, imagina um advogado que trabalha na área penal, área criminal, eventualmente você tem uma notícia desagradável, uma notícia muitas vezes bem ruim, você precisa ter esse lado humano, que é chamar a pessoa, conversar, explicar, dar o conforto de que ele vai ter o respaldo jurídico para eventualmente ter que reverter aquela decisão. Então eu venho tratando muito isso, assim, coloque-se no lugar do seu receptor, de quem está do outro lado, para você justamente ter o sucesso na comunicação, e sucesso na comunicação é sucesso na advocacia. É verdade. Linguagem, direito à linguagem, direito a se comunicar. Estamos o tempo todo, Ricardo, se comunicando, a gente que é advogado, a gente se comunica com a equipe, se comunica com os sócios, comunica dentro da empresa, com os departamentos diferentes, comunicação, compliance, financeiro, presidência, acionista, financiadores. Estamos nos comunicando com juízes, promotores, defensores públicos, agentes públicos, servidores em geral, o tempo todo de comunicação. Então, a importância de se colocar no lugar do outro para saber como você se comunica. Empatia, né? Comunicação faz diferença. Sim. Porque você vai se comunicar com o juiz, aí você vai ter que ter uma postura, às vezes, um pouco mais, né? Séria, usar ali aqueles termos técnicos, aí tudo bem. A gente não tá falando que a gente precisa banir, né? Mas se você vai conversar com a Dona Maria, aí é diferente. Aí você precisa simplificar, tira termo técnico. Precisa desenhar. Desenha, então. Pega um papel, faz um mapa visual, desenha. Não tem problema. A Dona Maria lá tá com um estresse com o vizinho, porque a demarcação da terra foi feita errada. Pô, como é que ela vai entender o que é demarcação de terra, o que é... Poxa, não, vamos desenhar. Vamos desenhar, vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar. E o que não entende? Vamos lá junto. Eu vou junto contigo para te mostrar. Isso faz com que a pessoa não só entenda, mas dê credibilidade também. Sim. E essa credibilidade, quando você tem isso, você tem já alguém fidedigno. E aí você consegue levar essa pessoa junto contigo para outros fatores também.
E é um crescimento mútuo. E essa pessoa vai te indicar pro marido, pra filha, pro parente, pro amigo, pro vizinho. Então, é aquela coisa, nada vende mais do que um bom atendimento. É verdade. Eu já escrevi um texto no LinkedIn, o título era mais ou menos assim, de resgate no inferno a liquidificador com defeito. Caramba. Ou seja, não importa se você vai precisar resgatar um cliente preso injustamente, o que infelizmente existe aos montes, muitos, ou se é uma causa de uma moça, a Dona Maria, que comprou um liquidificador e veio com defeito, você precisa defendê-la juridicamente, seja em que esfera for. Os seus princípios, a forma de atuação jurídica, ela não muda. O comprometimento com a causa, com a tese, com o seu cliente, o seu dever de prestar as informações, ele vai ser exatamente igual. A dedicação, daí a importância de ter isso como no horizonte para qualquer caso que seja ele simples ou complexo, são causas jurídicas igualmente. E a importância, agora eu vou puxar a brasa aqui que tu comentasses antes, Kate, sobre o amigo meu, né, é advogado. E eu tive um fator na minha vida onde eu precisei assim, brother, eu tenho isso aqui. O que eu faço com isso aqui? É um problema, preciso resolver. Ele disse, vem aqui, vamos conversar. Sentamos, conversamos, ele disse assim, isso aqui vale a pena levar adiante, isso não. Tipo, foi bem claro, bem na boa assim. Às vezes é melhor você deixar de lado, né, uma ação judicial ou qualquer, por causa de outros fatores que vêm mais adiante. Então, essa conversa que ele teve comigo, não só pela amizade, mas pelo profissionalismo dele. Eu tirei o chapéu. Quando ele falou isso, eu disse, caramba, velho. Ele podia ter dito assim, não, tu vai entrar, Corda. Por quê? Porque tem outras coisas por detrás. Sim. Entende? Não, ele não quis isso, entendeu? E eu achei muito bacana da parte dele, né? E eu assino embaixo isso, quando as pessoas têm essa empatia, essa gama também de chamar. HJ Conference, advocacia. O que tem a ver uma coisa com a outra? Como a gente... Que pepino! Como a gente estava conversando ontem, que pessoa que nunca teve um problema jurídico na vida? É verdade. Não é? Você vai comprar uma roupa e ela vem com defeito, ou você compra online e chega em casa com defeito. Aí você precisa solicitar troca e às vezes a loja não quer trocar. Um cara que é um pequeno empresário, que a empresa dele é basicamente ele mais uma pessoa, ou ele mais duas pessoas. Ainda assim, ele vai precisar contratar alguém, então ele vai precisar ter algum conhecimento sobre legislação trabalhista, né? Pode ser CLT, pode ser uma contratação PJ, de qualquer maneira ele vai ter que ter algum conhecimento. E como o Marcelo também acabou de mencionar, todas as relações, elas implicam em questões legais. Por exemplo, o HJ. Vem uma pessoa aqui, se acidenta, acontece alguma coisa e ela vai querer responsabilizar a organização. Então, a gente está o tempo todo sendo cercado por questões que envolvem legislação, o direito. Só que a gente construiu um tabu tão grande que a gente acha que para falar sobre isso tem que ser só advogado. Então, assim, eu vou falar de advogado para advogado. Quando não é. A gente pode conversar com todas as pessoas e ampliar um pouco esse debate, né? E eu acho que isso é muito importante. Às vezes, chegar num cliente e falar assim, olha, judicializar essa questão não é o melhor caminho, porque tu vai perder dinheiro, tempo, desgaste emocional e no final das contas você não vai ter o resultado que você espera. Então, por que não ir por esse caminho, como, por exemplo, uma arbitragem, uma mediação? Então, o HJ, eu cheguei aqui e falei, cara, tem empresas gigantescas, né, que vêm aqui participar do evento, seja patrocinador, ou que às vezes mandam seus colaboradores para palestrar, né? Então, tem empresas enormes, tem empresas menores, né, locais, regionais, mas todas essas pessoas, elas precisam... a gente precisa quebrar um pouco essas barreiras, né? E eu falei, cara, vamos falar de uma maneira descomplicada, leve, né? Sobre questões jurídicas. E aí, essa foi a minha preocupação até nessa curadoria que eu fiz para trazer uma trilha só desse tema, né? Então, a gente vai falar sobre muitas coisas que são indispensáveis para qualquer tipo de empreendedor. Por exemplo, a gente vai ter painel falando sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito importante. A gente vai ter um painel falando como que empresas já tradicionais, empresas maiores, às vezes elas querem inovar e não sabem como, porque é uma estrutura tão tradicional, é uma empresa já tão consolidada, que fica difícil, às vezes, instituir processos para inovação. E aí elas utilizam de alguns meios, de algumas estratégias para inovar. Em contrapartida, tem algumas empresas menores que às vezes querem inovar, mas não tem toda aquela estrutura, a grana, o recurso. E aí
há algumas estratégias para que essas duas partes se unam para promover a inovação, de alguma maneira. Então, a gente vai trazer painel falando sobre isso. A gente vai falar num painel sobre empreendedorismo jurídico, né? Porque que a gente pensa que o profissional jurídico é só o advogado. Não, tem um mar de possibilidade para o profissional jurídico, né? Então, às vezes, o cara que está pensando em fazer direito ou fez direito, mas fala, poxa, eu não me vejo advogando. Tem um mar de coisas que você pode fazer. Então, a gente vai trazer um painel também falando sobre isso. Enfim, a gente vai discutir sobre o jurídico do futuro, como que vai ser o direito, as relações envolvendo o jurídico no futuro, com tantas tecnologias, com tantas mudanças nos padrões de comportamento. Então, a gente vai ter uma galera falando sobre isso também. Legal. Eu vou falar sobre jurídico para a geração de negócios, porque quando a gente fala assim de negócios, as pessoas pensam, eu tenho que investir na área de vendas, de marketing e acabou. Cara, não adianta você trazer um monte de cliente para dentro da empresa se você não tiver um processo legal, que o cliente fica insatisfeito e ele sai fora. E além dele sair fora, ainda processa, ele ainda fala mal da sua empresa. Então, assim, o jurídico ele precisa atuar junto com todas essas áreas, vendas, comunicação e etc. Então, a gente vai trazer um amplo espectro do direito, né? E principalmente abrir espaço para que as pessoas possam trazer suas dúvidas, fazer pergunta para as pessoas que talvez não chegariam aqui como o Marcelo. O Marcelo, né, é do Rio de Janeiro. Às vezes eu encontro ele em São Paulo e tal, mas talvez ele nunca chegaria aqui em Concórdia, se não fosse pelo evento. Verdade. Então, a gente está abrindo algumas portas e trazendo pessoas como o Marcelo e tantas outras para interagir com a galera que está aqui. E a gente sabe também que a galera que está aqui tem muitas pessoas regionais, mas tem muitas pessoas de todo o Brasil, espalhadíssimo, né? E essa é uma realidade que o HJ trouxe, né, nos últimos anos, e principalmente esse ano, quando eu estava vendo todas as programações, e aí teve vários assuntos até relacionados à política, por exemplo, que vão estar no HJ esse ano, e que era um tabu, né, a ser quebrado. Poxa, o que tem a ver a política com o empreendedorismo? O que eu vou falar sobre isso, né? E aí... além disso, eu vi várias plenárias do Sebrae, de outras e tal, que ia ter também. Fiquei pensando, caramba, tu une aqui, tu une aqui, tu une aqui. Tudo isso faz parte da empresa, que nem tu bem comentasse, né? E quando a gente vê essa união necessária, ela precisa estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Concórdia. E tu estivesses hoje pela primeira vez em Concórdia, qual que é a tua visão desse evento, né? Chegando aqui em Concórdia, nessa pequena cidade, grande talvez, para alguns, mas pequena no cenário nacional, e vendo que aqui também tem gente querendo saber sobre isso, sobre o tema de advocacia, jurídico. Eu vim comentando, né, no caminho com um colega que eu conheci hoje, justamente isso, como que se transformou esse evento, né, do impossível realmente, que inclusive tá lá no slogan aqui do Alê, da ideia de se transformar o impossível em realidade. É impressionante. E na entrada aqui, como que é a atmosfera, o clima, o ambiente, e como as pessoas aqui estão abertas a conhecer outras pessoas, ao diálogo, à conversa. Então, eu cheguei ontem à noite, vim aqui já hoje de manhã. A minha palestra não é hoje, mas eu fiz questão de vir já de manhã para poder participar, ouvir, aprender e trocar experiências e conhecer pessoas. Que a vida é isso, né, Ricardo? O Kátia, são pessoas. Social, né? Necessário. Exato. Principalmente também na área de advocacia. Como deixar de lado essa área, né? Então, do social também, na parte de advocacia. Alguma coisa em especial que a gente pode dar um spoiler agora aqui das palestras? Alguma coisa em especial, Kátia, que tu quer trazer para nós? Nossa, olha, a gente vai ter vários conteúdos hoje, né? Eu mesmo vou palestrar hoje no final do dia, falando sobre isso, sobre o jurídico para gerar negócios. E eu sempre falo que o jurídico tem um potencial que é inexplorado. Porque o jurídico, normalmente, ele é acionado quando alguma coisa já deu errado. Sendo que o jurídico poderia ser estratégico e atuar com as outras áreas de uma maneira proativa, né, e preventiva, para que o problema não aconteça. Então, a gente vai ter vários conteúdos hoje. Eu vou mediar um painel sobre gestão de dados também, né, o quanto que gestão de dados pode ajudar na questão de olhar para os recursos que você tem dentro de uma empresa e alocar esses recursos de uma maneira estratégica, né, inteligente. E a gente tá rolando agora um painel
da Tainá, que é CEO da Future Law, que é uma das maiores edtechs que fala sobre inovação jurídica e ensina inovação jurídica, junto com o Daniel, que é o CEO da Volts. E a Volts, ela é uma startup que nasceu a partir de uma dor. Então, era um setor extremamente regulado, né? A Energisa, uma grande empresa, que tinha um problema que não conseguia parcelar e flexibilizar as dívidas com os seus clientes. E aí, como fazer algo para melhorar a experiência desses clientes num setor que é muito regulado, né? O setor de energia, gás e tal. Foi quando eles criaram a Volts. Então, a Volts nasceu para atender uma dor, e aí, com a Volts, eles conseguem parcelar as dívidas, eles conseguem ter mais flexibilidade. Então, tá rolando, inclusive, agora um painel sobre isso. E amanhã tem o painel do Marcelo. E o painel do Marcelo é uma super inovação, assim, que eu falei, cara, eu vou fazer um negócio desse para testar. Caramba. O painel do Marcelo, ele não estudou um tema específico. Vai ser um hot seat. Uau. Então vai estar o Marcelo, que é um cara que tem uma grande bagagem. Tô descobrindo isso agora. Você tá ferrado. Vai estar o Marcelo, vai estar a Cláudia, que ela é diretora jurídica da TOTUS, uma empresa enorme. E eles vão estar lá. E o pessoal do público vai poder fazer as perguntas que quiser envolvendo o jurídico. Vai ser uma espécie de consultoria ao vivo. Então, e aí eu falei, cara, quem que eu vou chamar para um painel desse, né? Porque a pessoa não vai ensaiar, ela vai ver ali na hora qual vai ser as dúvidas, as dores que o pessoal vai trazer. E essas duas pessoas precisam ser muito qualificadas, porque, imagina. E aí eu trouxe o Marcelo, que tem uma passagem pelo corporativo, que tem passagem por escritórios de advocacia enormes, e trouxe a Cláudia, que tem um olhar mais corporativo, porque ela passou a maior parte, né, da carreira dela lá na TOTUS e nesses ambientes. E é isso, Marcelo, a bomba está na sua mão. Agora te vira, mano, velho. Exatamente. Te vira. Você que lute, né? E você sabe que você estava falando isso, sobre essa barreira que sempre existiu entre advogados e outras áreas da empresa, né? O advogado, isso lá no passado, era sempre visto como um obstáculo aos negócios, né? O departamento jurídico, e nem manda isso para o jurídico, que vai ficar travado lá. E aí depois nós tivemos uma segunda onda, que é justamente o jurídico cooperando com o executivo, com quem está ali na ponta da empresa, para poder justamente viabilizar as decisões empresariais, ponderando os riscos. Essa onda já passou também. A terceira onda, que é a onda de agora, é que já não tem mais diferença. O advogado, ele é executivo. O advogado precisa pensar com a cabeça do executivo. E não à toa, você tem um movimento de pessoas que vêm do jurídico assumindo o cargo de gestão nas companhias, como CEO em alguns casos. Justamente por isso. Não basta você não contribui mais como executivo, você faz parte dele, você precisa pensar como executivo. Eu participei de um projeto em que tinha alguns advogados e muito capacitados, mas com uma visão jurídica muito ali focada na questão processual, de defesa e tal. E a gente foi mudando isso aos poucos, e até que em dado momento, até para não dar o choque, eu reuni eles assim, falei assim, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Vocês não são mais advogados, cara. Não se assustem, tá? Vocês são empresários. Tá? Vocês são executivos. Vocês precisam pensar com a cabeça do executivo. Pensar juridicamente com a cabeça do executivo. Então, a barreira, ela, de fato, ela já... A advocacia moderna, ela já não tem mais essa barreira que existia no passado. Nem todos conseguem fazer isso acontecer, né? É um processo, né? Processo. Justamente. Você não é do dia para a noite, você não liga a chave e transforma isso, mas é um processo que as pessoas precisam. Aí, olha como que você vai na questão da comunicação, que a gente falou. Você se colocar no lugar de quem está lá no outro lado, se colocar no lugar de quem toma as decisões, saber o que aquela pessoa quer. Certa vez, uma advogada, uma querida advogada jovem, veio falar comigo, mas sabe o que você acha vai ser o direito no futuro e tal, moderno? Eu falei assim, olha, eu sinceramente não tenho, eu acho que eu não sou a pessoa mais adequada para te responder a isso. Até indiquei o pessoal lá, segue lá o pessoal do Future Law, o Cris, a Tainá, esse pessoal, o Bruno, esse pessoal essa turma que sabe agora o que vai acontecer de futuro, eles estão em cima. Agora, o que eu posso te falar, a presidente da empresa estava perto, assim, próximo, eu falei, olha, o que é fundamental, isso eu posso te falar. Procure saber o que passa na cabeça daquela pessoa, o que ela quer saber do jurídico, que informações ela quer, né? Qual a linguagem que ela quer, o que ela quer saber. Procure. Isso é um caminho sem volta. Você, como advogado, tentar entender o que passa na cabeça de quem toma as decisões.
porque nós somos um meio, nós vamos dar informações para que as decisões sejam tomadas. E tenha coragem de dar as informações, né? Porque muitos advogados ficam receosos de se posicionar, seja transparente, estabeleça suas premissas, mas dê sim a sua opinião. Legal, legal. E o advogado pensando já, né, como gerente, chefe da empresa, dono da empresa, sim. Em muitos casos, e o advogado precisa pensar assim, poxa, né, eu não quero o cargo daquela pessoa, mas eu preciso pensar como aquela pessoa. Sim, né? sem dúvida. Então, é muito mais do que você querer usar das artimanhas que você tem, com todo, né, o estudo, com toda a vivência, mas aprender com aquela pessoa e com todos, né, que estão ali ao redor para fazer o melhor para a empresa. E isso passa, Ricardo, por conhecer o negócio. Conheça o negócio da empresa para quem você trabalha. Né? Se é uma indústria, vai lá na indústria ver como funciona. Se é uma fábrica, vai lá no chão da fábrica, vai ver. Conheça o negócio, porque isso vai ajudar, sem dúvida nenhuma, na sua orientação jurídica. Conhecer o negócio, seja ele qual for. Prestação de serviço, venda de produtos, conheça como funciona o negócio para quem você trabalha. Que advogado, às vezes o advogado chega e fala, tem que colocar essa cláusula aqui. Aí a outra área fala assim, tá, mas não é legal, não vai dar certo, vai me causar problema. Não, tem que colocar. É assim, se você muda a perspectiva, né, faz igual o Marcelo falou, vai lá conhecer a operação, vai conversar com as outras áreas, vai ver quais são os maiores problemas que as outras áreas enfrentam. Aí você vai pensar, você vai falar, poxa, então agora me colocando nesse outro lado, como que eu posso resolver isso sem abrir mão da segurança jurídica que eu gostaria de implantar através dessa cláusula? Será que não tem outra coisa que eu posso fazer para continuar garantindo juridicamente a segurança da empresa, do negócio, mas de uma forma diferente, que não vá trazer problemas? Então, às vezes, o advogado ele quer ajudar, ele tem intenção de ajudar, mas se ele não adotar esse olhar, essa visão mais ampla, ele acaba atrapalhando. E se tem riscos, coloque os riscos. Sim. Exponha os riscos. Né, com transparência, com clareza, com objetividade. Olha, o caminho é esse aqui, existe esse risco. A gente pode acontecer isso, pode perder, não tem problema. E veja, a tomada de decisão cabe a quem tem autonomia para decidir. Você expõe os riscos. O que você não pode não levar a eventual medida, cláusula, o que for, já decidindo você mesmo que por haver algum risco, você não vai levar. Não, leve, mas exponha os riscos. Legal. Eu fiz antes a pergunta, né, para a Kátia aí sobre isso, mas, Marcelo, como é que você saiu da comunicação enraizada, por assim dizer, para puxar para um lado totalmente de jurídico? Como assim? Eu não saí exatamente. Está ligado ainda. Eu juntei tudo, né? A minha primeira faculdade foi, de fato, comunicação. Ainda na faculdade, eu tinha vontade de estudar direito e me formar. O que eu não sabia é que eu exatamente iria por uma trilha jurídica. Olha só. Mas aí acabou acontecendo. Em algum momento, eu consegui, de algum modo, juntar isso, né? Juntar a comunicação com o direito. Dia desses, eu recebi um texto, Ricardo, era assim, a importância da linguagem para o direito. Porque justamente as pessoas sabem que eu gosto da linguagem, do direito, e a importância da linguagem para o direito. E eu li o texto muito bem escrito e muito bem fundamentado, ele só peca pelo título, porque, veja, a linguagem não é importante para o direito. Quando alguma coisa é importante para algo, o que significa? Que se você tira essa alguma coisa, o algo ele passa a existir. Eu estou vendo ali uma bola de basquete. O ar interno da bola de basquete é importante para ela, mas se você tira o ar, a bola continua existindo. Né? Então, o ar é importante para a bola de basquete. A linguagem para o direito não, porque se você tira a linguagem, o direito some. Não tem mais direito. O direito é todo ele feito por linguagem. Né? A legislação é feita por linguagem, as decisões judiciais são feitas por linguagem, você vai despachar, você vai fazer uma sustentação oral, é feita por linguagem, os contratos são feitos por linguagem, é um universo linguístico, é um universo de linguagem. Então, não existe direito fora da linguagem. Então, por isso que a comunicação me ajudou muito nesse aspecto. E tem uma questão particular, pessoal, que eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário e a escola da pós-graduação ela é toda baseada no estudo da linguagem, semiótica, semiologia. E quando eu fiz isso, eu tinha, de certo modo, uma bagagem, uma formação nessa área e que me ajudou muito nessa pós. Então, desculpa. Você vê que, de certo modo, eu consegui juntar isso. E o nome do meu curso é Comunicação Jurídica, Advocacia como ela é.
Que bacana, que legal, hein? Eu fico pensando assim, porque eu não sou dessa área, né? Eu sou totalmente da comunicação e jornalismo. Eu fico pensando para fazer essa ponte assim, né? Não é todo mundo que está preparado para isso, né? E não é todo mundo que deve estar preparado para isso, né? Por isso que tem pessoas que devem estar no seu devido lugar na empresa, mas a união deve acontecer, né? Dentro de um local, né? No caso aí de uma empresa, ou também, né? Eu penso agora aqui no evento, né? No HJ, que nós estamos aqui vivenciando isso, né? A Kátia comentou antes sobre, né? Aqui também tem jurídico acontecendo, né? Não só nas palestras, né? Não só o que vai, mas aqui tem jurídico por detrás acontecendo. Se não tem, não há o evento, né? Então, que bacana ver que não é só necessário lá fora, na divisão lá da terra da Dona Maria, mas um grande evento também na Pequena Concórdia. Com certeza. O direito percorre tudo, o tempo todo. E é legal porque eu sou uma grande curiosa. Então, eu já dei uma lida em artigos, coisas sobre psicolinguística, eu estudo neurociência e tal. E aí, quando a gente estuda tudo isso, a gente entende que a comunicação ela é um desafio muito grande. A gente acha que não, mas é um desafio muito grande. Porque entre o que eu falo e o que você entende, tem contexto, tem viés cognitivo, tem bagagem emocional, tem gatilhos que às vezes eu aciono e que eu nem sei que eu tô acionando. Tem toda uma coisa que tu traz no subconsciente que às vezes nem você sabe que existe. Então, a comunicação ela é muito desafiadora. Inclusive, o Mark Tawil, um dos caras que vai palestrar aqui no evento, e ele vai também participar do podcast, é um amigo muito querido meu, e esses dias eu estava ouvindo um podcast que ele tem, um podcast autoral, e ele fala de uma pesquisa de Harvard, se eu não me engano, onde foi feito um teste. De 10 diálogos, 9 as pessoas saíam com ideias totalmente divergentes. Caramba. Então, assim, eu converso contigo agora. Uau. Aí, daqui a pouco, você vai para uma sala e eu vou para outra. Aí, alguém nos pergunta assim, qual que foi a mensagem central desse diálogo que vocês tiveram? 9 em cada 10. Você falava uma coisa e outra. Gente, a gente acabou de conversar. Mas cada um saía com uma ideia da conversa. Olha só, que louco. Grande, né, cara? Que 90% das conversas, então, elas têm algum ruído. Algum ruído. A gente nunca consegue se comunicar. Eu acredito que... eu acho que é impossível a gente se comunicar 100% de maneira... Se conectar 100%. Porque, como eu te disse, né? Tem uma questão cognitiva, tem uma questão de emoção. Às vezes eu tô estressada, eu vou entender de um jeito. Se você conversar comigo a mesma coisa num outro dia que eu estiver calma, eu vou entender totalmente de outro jeito. Verdade. Às vezes, se eu tive uma educação de um jeito, em um contexto, eu vou entender aquela coisa com um certo peso. Se eu tive uma educação deficitária ou dentro de um contexto diferente, a mensagem vai chegar de outro modo. Então, assim, é muito interessante. Eu sou apaixonada por comunicação. Não é à toa que eu fico palestrando por aí. e participando de eventos que eu amo. Mas é muito complexa. É muito complexa, né? Verdade. Eu já escrevi um texto sobre isso. O título era Advocacia é Telefone Sem Fio. Para os mais novos, quem não lembra, quem não sabe, na nossa infância tinha uma brincadeira que era o telefone sem fio. Você fazia justamente uma roda. E aí começava com uma frase, falando para um, ia falando para o outro no ouvido, e chegava a frase totalmente diferente. Isso reforça a importância de você ter objetividade naquilo que você está comunicando, justamente para você limitar, na medida do possível, porque ela sempre vai ter interpretações diferentes, por todos esses motivos que você falou, Kátia, mas você limitar o espectro justamente de interpretações. Então, você precisa ser objetivo. Eu dou até um exemplo no slide, que é... Você tem um cliente, você é advogado criminalista, você entrou com um habeas corpus por esse cliente. Aí o advogado vai lá no fórum para saber, no gabinete do juiz, para saber se tem decisão. Aí o chefe do gabinete fala, a decisão está no sistema. Aí o advogado tenta entrar e ele não consegue baixar porque a decisão está presa ali no sistema. Aí ele fala para o outro, olha, tem decisão, mas ela está presa no sistema. Aí o outro fala para o outro, olha, tem decisão e parece que é de gente presa. Aí você passa para o cliente, ele chega em casa e fala assim, mulher, eu fui preso pelo sistema. Então, você vê... Não sei quando vão me prender, mas estou preso. Começa com a decisão presa no sistema, do cara sendo preso pelo sistema. Então, a importância da
da objetividade na comunicação. Isso passa por não ficar inventando palavras, usando palavras difíceis, justamente usar palavras simples, que não só por questão da acessibilidade, mas justamente por isso, para não dar margem a interpretações muito diferentes, porque diferente sempre vai ser daquilo que realmente é a fonte original da decisão. Que a informação seja passada, que há algo que foi resolvido, mas não que a pessoa vai ser presa, né? Que a informação seja passada, mas, tipo, poxa, a gente vai chegar até na informação final para dizer o que aconteceu com aquele fator, mas não, tu vai ser preso. Tem uma diferença grande no final, né? E quando você fala, ainda que seja a mesma frase, olha, a decisão está presa no sistema. Ainda que seja lá no final, a decisão está presa no sistema, cada um vai interpretar de uma forma isso, né? O sistema que a decisão você consegue ler, mas não consegue baixar, a decisão não consegue subir, mas que seja a margem, né, de interpretações seja limitada a isso, né? Não fuja do núcleo do que é realmente a mensagem. Agora, se você começa a dificultar a sua talvez fosse melhor falar, eu estou sem acesso à decisão nesse momento. É isso. Exatamente. Se você vai ter uma palavra que pode dar margem a outras interpretações, estou sem acesso. Forma, olha como que passa pela empatia e a importância de se colocar no lugar do outro. Um exemplo muito comum é mensagem de WhatsApp. Nossa. Ricardo, eu tenho um projeto de vida. Eu tenho um projeto de vida, uma meta de vida que é acabar com bom dia, Marcelo. Pim. Bom dia, Marcelo. Pim. Tudo bem? Olha, eu tenho uma filha, a Cátia conhece a minha mulher, a Kelly. Nós somos casados há 13 anos. Acho que a vez que a gente quase se separou foi um dia que ela foi para o hospital com a minha filha. Eu estava viajando a 500 km de distância e ela levou a Catarina para o hospital. Aí eu, ansioso, esperando notícia, aí vem. Pim. Oi, Marcelo. Digitando. Aí, pim, cheguei com Catarina no hospital. Digitando. Pim. O coração já estava na boca. A médica atendeu. Digitando. Aí, pim. Pediu para fazer exame. Aí, digitando. Saiu o exame. Pim. A médica me chamou para conversar. Meu, eu tô tendo infarto aqui já. Pim. Catarina está ótima. Eu falei, mas quem não está ótimo sou eu agora. Espera, porque eu que vou para o hospital. Agora, você imagina, Ricardo, você, advogado criminalista, e aí você vai despachar um habeas corpus para o seu cliente. E o cliente esperando para saber como é que foi, né? Aí vem o advogado. Pim! Oi, Sérgio. Digitando. Pim! Falei com o juiz. Aí digitando. Tá rindo, né? Você acha que isso não acontece, cara? Isso acontece diariamente, toda hora. Digitando. Aí vem, pim! Eu acho que ele entendeu o caso. Não, ele entendeu o caso. Pim! Já deu até decisão. Sérgio, você tá livre pro resto dos tempos. Aí você faz o seguinte, cara, você vai cobrar os honorários do cara lá no cemitério, porque a essa altura o cara já morreu. Essa hora ele pensou, já estão me prender em casa agora. Pelo amor de Deus, se coloca no lugar da pessoa. A pessoa está esperando uma decisão desse nível, sabe? Elabore toda a sua mensagem, já dê o recado logo na largada, já diga, Sérgio, boa notícia, você está livre, o HC foi deferido. Isso vale não só para que... Eu gosto de usar o exemplo criminal, porque ele é o extremo da advocacia, né? Da prestação de serviço na advocacia, que você lida com a liberdade da pessoa. Mas isso serve para qualquer coisa, serve para o contrato de aluguel, para a empresa, né? Uma empresa, uma questão tributária. Você está lá, o diretor jurídico, o gerente jurídico, aguardando aquela decisão. Você não vai dizer isso, oi, fulano. Pim, entendeu? Você se coloca no lugar da pessoa. Aquela decisão, gente, advogados, aquela decisão pode impactar vidas. É muita responsabilidade. Os advogados precisam ter noção disso, assim, do papel fundamental que ele tem e daquilo que ele lida. E, de novo, pouco importa se você cuida de um HC para tratar da liberdade de uma pessoa ou para uma televisão com defeito, né? Então, tenham essa noção, assim. Caramba. E não utilizar a palavra deferido com o cliente, né? Exatamente. Jamais vai entender. Foi aceito. Exatamente. Foi aceito, pronto. O pedido foi aceito. Isso aconteceu comigo. Teve uma pessoa que me falou, foi deferido. Eu, caramba, tive que ir no Google, porque eu não lembrava, porque não é a minha vivência. Ricardo, eu já pedi uma vez para um advogado, eu trabalhava numa empresa, e pedi para o advogado, pelo amor de Deus, cara, eu preciso de um e-mail, esse e-mail eu preciso mandar ele direto para o presidente da empresa. Por favor, use a linguagem mais objetiva que você puder. Uma linguagem para um leigo, uma linguagem que é para minha filha de 7 anos conseguir entender, tá bom? Uma das expressões do texto era assim, que ele mencionava uma decisão
e dizer que a decisão estava foi alcançada pelo manto da coisa julgada. Meu Deus. Assim, Você é louco. Pois é, então, como é que isso funciona na prática? Veja, você tem que escrever, reler de novo, tirar aquilo que não precisa para a sua comunicação, se colocando no lugar da outra pessoa, o que ele quer saber? Presidente da empresa, será que ele quer saber que você mencione artigo da lei? Não, ele quer saber objetividade, já dá o seu recado logo na largada e, eventualmente, você desenvolve abaixo, porque a pessoa pode ser que nem queira ler, só queira saber aquela informação principal. Enfim, é um caminho longo, cara, mas é um caminho gratificante, porque a gente vai vendo aí as evoluções. Marcelo do Lago e Katsuren. Eu errei já umas 500 vezes esse nome. Um dia eu vou conseguir saber. Por isso que eu falo, chama de Chama só Kat. de Kat, por tá isso de que boa. te chamava de doutora, de repente. Verdade. Doutora Katsuren Machado, obrigado por estarem conosco no Papos. O nosso tempo já está se esgotando. Antes de mais nada, então, se vocês têm algum pedido especial, já sabe, é só acessar a plenária, então, hoje, né, que estarão lá, então, né, tirando todas as dúvidas. Dona Maria, se você quer saber, né, vai lá falar com o Marcelo hoje. É um prazer. Plenária, às que horas vai ser? Hoje a minha palestra é às 19h na Penareia do Boticário, e o painel do Marcelo é amanhã, né, Marcelo? Amanhã. Show de bola. Marcelo do Lago, obrigado pela participação no Papo. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigado, Kátia. Obrigado, doutora. Podia ficar aqui o dia inteiro aqui dando risada, né? Uma história melhor que a outra, hein? Que show de bola, show de bola. Kátia, obrigado por estar agradeço. Conosco. Ela estará mais vezes aqui no Papos de hoje, então, né, não percam a HJ Conference no nosso YouTube, tá? O canal oficial do Papos de hoje, do HJ Conference. Um forte abraço para todos, obrigado que estiveram conosco ao vivo também aqui no HJ Conference.